Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do coração que sim. Para aqueles que estão chegando aqui a primeira vez, eu vou me apresentar. Eu me chamo Catiúcia Batista e sou a criadora do nosso cantinho aqui, o Caminho de Volta para o Amor Próprio. A gente quer trazer muita informação de qualidade, então eu já vou te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai lançando aqui. Já vou te convidar também a sentar o dedo aí nesse like, porque o assunto hoje é daqueles, é babadeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os sinais de que você está ou que você esteve num relacionamento com um narcisista. Então o assunto é daqueles, senta aí, serve uma água, um chá e vamos conversar sobre esse tema super importante. Como eu já disse em vários vídeos aqui, conhecimento é poder. Em relação aos nossos relacionamentos interpessoais, as dinâmicas que a gente convive, é bem importante a gente estar consciente sobre como nós estamos nos portando, como as outras pessoas estão se portando conosco, como tem sido a dinâmica. Porque tem muitas pessoas, sim, que vivem relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, ou que vivem o que a gente chama de RAP, que é o relacionamento abusivo patológico. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre narcisismo. Não sobre o que é, então, mas quais os sinais de que você está vivendo um relacionamento com uma pessoa narcisista. A primeira coisa que vai marcar um relacionamento desses que tem essa dinâmica tóxica é sempre o sentimento de culpa da vítima. Ela vai ter a sensação de que ela vai estar fazendo pela relação, sempre entregando assim, ó, 1000% e que ainda assim não vai ser suficiente. Então ela começa a se culpar e começa inclusive se sentir insuficiente porque ela faz e nunca tá bom. Então o que acontece? O relacionamento, ele é pautado no gaslighting, que a gente já falou em outros vídeos aqui, que é um relacionamento onde o narcisista, ele usa a todo tempo técnicas de manipulação na relação, para manipular a pessoa, para fazer com que a pessoa concorde com ele, para fazer com que a pessoa se sinta inferior e que ele se exalte. Então, é comum nessa dinâmica a pessoa se sentir incapaz dentro da relação ou não merecedora de amor. Por quê? Porque é uma relação que lá no início ela é marcada pelo love bomb, não é uma regra. Mas vários relacionamentos com narcisistas têm esse começo, esse início, que é onde existe aquele bombardeio de amor, onde existe fora do normal aquela atenção, aquela bajulação, aquele carinho, que a pessoa te coloca ali num pedestal. E em seguida, depois do love bomb, tá? A pessoa tá no pico aqui em cima, de repente ela cai, e aí começa a montanha-russa emocional, aonde uma hora está tudo mais do que perfeito e no momento seguinte a relação tá passando por problemas, tá passando por conflitos sérios, e aí isso vai gerando o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é você ter naquela relação as duas faces de uma mesma pessoa. Ora, ela te trata como se tu fosse a melhor pessoa, a prioridade, a pessoa mais importante da vida dela, e minutos depois, ela, por exemplo, se tu não faz o que ela quer, ela te pune com um silêncio, que pode ser de horas, de dias, de semanas, de meses, dependendo dos casos. Então, essa dissonância cognitiva, ela traz uma instabilidade emocional muito grande. Então, isso é uma das coisas que a gente percebe num relacionamento com um narcisista. E essa técnica do silêncio é uma forma dele punir a sua vítima. Tipo, como se dissesse assim, você não vai fazer o que eu pedi, não vai fazer como eu quero, do jeito que eu quero, então agora você vai ser punida, eu não vou falar com você. Aí, a vítima, tipo, fica sem entender, poxa, mas uma coisa tão simples, estava tudo tão bem e do nada, e às vezes a vítima fica se perguntando, nossa, o que eu fiz de errado para receber essa espécie de tratamento, esse tratamento de silêncio. Então isso gera assim, ó, a dissonância cognitiva pode levar a vítima até a beira da loucura.
porque é muita mudança na dinâmica da relação, é aquela montanha russa emocional. É como se aquela pessoa fosse um médico e instantes depois ela vira um monstro. Então, é uma relação que o grau de toxicidade ele desequilibra muito a vítima no emocional, e aí a vítima também começa a ter problemas físicos, porque ela entra no modo sobrevivência, né? Todos nós, quando passamos por situações traumáticas, por situações de extremo estresse, a gente entra no modo hipervigilância, então a gente não consegue relaxar, a gente não consegue descansar, e isso vai afetando a vítima na área do trabalho, na área do sono, começam a aparecer problemas de doença no físico, muito comum fibromialgias, outras doenças autoimunes, ou às vezes doenças ginecológicas também. Então, essa montanha russa emocional desestabiliza a vítima. Outra sensação que é muito comum de acontecer, além de se sentir incapaz e se sentir confusa, a vítima se sente constantemente drenada. É como se o narcisista ou a narcisista, porque existe homem, mulher e em várias dinâmicas de relação. Então, o que acontece? A vítima tem que estar sempre ali, tá se cuidando porque ela está sendo vampirizada energeticamente. Ela tem que dar, ela tem que sempre estar suprindo ou pisando em ovos, cuidando do que ela vai falar, o que ela vai fazer, muitas vezes se isolando das outras relações para evitar problemas com o narcisista, porque às vezes de uma coisa sem cabimento ele cria uma tempestade enorme e pode gerar maior confusão. Então a vítima também ela vai se isolando, ela vai perdendo aquele traquejo de socializar, de se envolver com família, com amigos. E isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque é uma forma ainda que ela vai dar mais poder de controle para o narcisista. Porque quando ela está se isolando do convívio social e das outras pessoas que fazem bem para ela está ficando mais frágil, ela está ficando mais vulnerável. Outra coisa que acontece muito, que é um sinal, assim, que é uma bandeira vermelha ali de alerta, que você está vivendo um relacionamento com um narcisista, é que vai baixando a tua autoestima. Então, quando vai ver você ali tá se achando insuficiente, começa a se criticar, começa a também, ele faz muito aquele que a gente chama de triangulação, que é sempre comparar outras pessoas com ele e com você para que ele tenha um benefício. Por exemplo, se o narcisista for uma mãe, a mãe vai te comparar com outro irmão, vai dizer, tua outra irmã é bem mais bonita que você. Aí tu vai já se sentir assim, inferior, tu já vai se sentir menor, e aquilo de uma certa forma, como é uma personalidade patológica predadora, e o narcisista tem essa consciência, ele sente prazer em machucar o outro, em diminuir ao outro, aquilo faz bem pro ego dele, aquilo infla ele. Então ele sempre, para ele se sentir maior, ele precisa estar diminuindo outra pessoa. E ele muitas vezes utiliza dessa técnica de triangulação, que usa comparação com outras pessoas, ou para diminuir a vítima, para inferiorizar, ou para conseguir algum benefício com isso também. Então são vários sinais, várias bandeiras vermelhas, né, que ele vai utilizando durante toda a relação. O espelhamento também ele vai começando durante o relacionamento, quando a vítima não faz o que ele quer, ou às vezes descobre porque eles são muito promíscuos, são infiéis, e às vezes descobre alguma situação e vem e encara e coloca na parede e pergunta, ele vai tentar sair pela tangente e reverter a situação através de manipulação e às vezes querer jogar a culpa ainda na vítima. Então, isso assim, às vezes é feito de forma muito sutil, e eu quero lembrar aqui que quando a gente está ali envolvida emocionalmente com outra pessoa,
no meio dessa dinâmica, isso tudo é muito sutil e às vezes a gente acaba não percebendo. Então, por isso que conhecimento é poder, por isso que é trazer clareza para as relações, pensar um pouco sobre as coisas, sabe? Às vezes dar um passo atrás e se questionando até que ponto a relação que eu estou vivendo está acrescentando, está sendo recíproca ou não. Então, isso tudo é super importante. Outra coisa que é bem interessante é que o narcisista, durante o relacionamento, antes do descarte final, antes da vítima acordar e buscar ajuda ou se cansar de tantos processos desgastantes, ele vai sempre fazer pequenos descartes, né? Pequenos descartes para punir. Ele está sempre em busca de suprimento, o que a gente chama de suprimento narcísico. O suprimento narcísico é o que alimenta o ego dele. Então, geralmente, ele não se baseia apenas em uma pessoa. Ele tem vários suprimentos, né? Várias pessoas que ele pode estar sempre sugando, que ele pode estar sempre extraindo alguma coisa em benefício próprio. E o narcisista, mesmo quando ocorre o grande descarte, ele geralmente vai voltar. Ele vai dar um jeito de fazer o que a gente chama de hoover. Hoover é aspirar, né, de puxar a vítima para o ciclo do abuso. E nessa fase ele vai dizer o que for preciso, o que a vítima muitas vezes queria ouvir. Se você queria dizer que ele ia mudar, que ele ia para terapia, ele vai topar. Se você queria que ele confessasse, que ele pedisse desculpas, ele odeia, mas se for o caso, para te buscar, para te chamar para esse ciclo de abuso, ele vai usar dessa artimanha, ele vai usar dessa técnica. E aí muitas vezes, muitas pessoas pensam, não, então agora ele vai melhorar, ele vai se curar, eu vou ajudar ele, e aí finalmente a coisa vai dar certo, e aí a pessoa vai dar mais uma chance, e quando vê ela tá naquele ciclo repetitivo, como um hamster ali, correndo na rodinha e repetindo, e infelizmente, cada vez que a vítima ela é sugada no hoover para o ciclo do abuso, o ciclo é pior, é mais severo. Então, lembrem que o narcisista, tanto homem ou mulher, ele não consegue se conectar emocionalmente com ninguém. E ele tem consciência disso, desse vazio, dele não ter empatia, dele não ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se conectar emocionalmente, de criar laços verdadeiros e sinceros. Então, tenha isso em mente. Infelizmente, narcisismo não tem cura, não existe um tratamento mágico, mas existe tratamento e ajuda sim para quem está vivendo esse tipo de relação. Então, faça uma pausa e faça uma reflexão sobre os teus relacionamentos até aqui, todos os teus relacionamentos interpessoais, repito, para ver se há respeito, para ver se há reciprocidade e para ver se realmente vale a pena se você está vivendo uma relação sadia. Certo? Mais uma vez, eu vou te convidar, se você ainda não curtiu o vídeo, a curtir, a compartilhar com amigos que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal. Dessa forma, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, é importante e pode transformar a vida de alguém que está passando por isso. Então, eu conto com a tua ajuda. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!